Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria imensa poder estar de volta, mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus, trazendo dessa feita a lição de número 12, que traz por título Deus onisciente, onipresente e onipotente. A lição do segundo trimestre da editora bíblica Betel. E é um prazer poder estar comentando esta lição, trazendo aqui esse subsídio para os irmãos que lecionam na escola dominical e para aqueles que estão participando da aula, aí nos seus lares. E para nós é uma satisfação muito grande poder estar interagindo com os irmãos através da palavra de Deus. Não esquecendo que nós dependemos muito aí do seu joinha, do seu like, dependemos também que você se inscreva no canal. É um prazer muito grande ter você conosco, participando desse círculo de estudo bíblico, de estudos bíblicos, que fazemos aí semanalmente. E o irmão pode estar ativando o sininho de notificação, dando o seu joinha, ou deixando aí, dando um dislike, se você não concorda, não gostou de algum ponto. Pode também fazer o seu comentário. Terei o maior prazer em poder responder o irmão dentro daquilo que está dentro do texto, dentro da palavra de Deus. Ok? Vamos então para o texto áureo que diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Salmo 139, verso 1. A verdade aplicada diz: conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos mover a uma vida de adoração. O ponto de partida diz aqui, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Vamos falar aqui no primeiro ponto sobre a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Por quê? Porque não há criatura alguma encoberta diante dele. Esse é o primeiro ponto. Não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. A onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações feitas só com gemidos, com lágrimas e em pensamentos, ou ainda quando não se consegue expressar nenhuma palavra. A onisciência faz Deus saber a intenção do nosso coração, porque Ele examina, perscruta se somos verdadeiros adoradores, se a nossa espiritualidade é real, ou ainda quando pedimos perdão, se há contrição e quebrantamento de coração. Então nós vemos aqui que Deus é tão maravilhoso, primeiro que nada se esconde da sua presença. No Salmo que a gente leu aqui na introdução, vem falar que para onde fugirei eu da tua presença? Se eu for lá no céu, lá é a sua morada. Se eu abrir uma cova, que aqui traz o nome de Seol, se eu abrir uma sepultura e me enterrar, ali o Senhor vai estar me vendo. Então não tem para onde a gente escapar. Um outro ponto importante aqui, que nós um dia vamos prestar conta diante de Deus do que fizemos de bom e de ruim. Ninguém vai escapar desse juízo. Principalmente aqueles que não quiseram nada com Deus. Que não tiveram seus pecados perdoados. Um outro ponto diz aqui, que o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Até no inferno, se a pessoa fosse direto para o inferno, lá ele está sendo contemplado pelo Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo lá. Não fique imaginando que o diabo tem um controle total, que ele faz e desfaz. Não, ele só vai até onde Deus permite. Quando Jesus deu o brado da vitória na cruz, Deus derrotou Satanás. E ele sabe que está derrotado e o fim dele é certo. Ele continua fazendo a obra dele aí. Mas ele já está vencido. E lá Deus tem o controle de tudo lá. Ele não faz do que não. Ele faz aquilo que ele vai até onde Deus permite. Assim como as doenças, as enfermidades em geral. Tudo tem limite. Assim como a água do mar, por ser uma montanha de água. E as ondas muitas vezes vêm
com a impressão que dá que vai invadir tudo, mas ele chega num ponto ali, ela quebra e vai desvaindo e depois começa a voltar para trás. Tudo Deus colocou limite. Amém? Outro ponto aqui. Quando nós oramos, diz que a onisciência de Deus faz ele ouvir e entender as nossas orações feitas só com gemidos, com lágrimas e em pensamento, ou ainda quando não se consegue expressar nenhuma palavra. E ele vê o nosso coração. Se nós estamos orando com o coração contrito, quebrantado, ele observa isso, irmão. Se você faz aquela oração do fariseu, você perde o seu tempo. O que foi que Jesus falou sobre o fariseu? Ele tinha prazer de ficar em pé nas esquinas e ali com aquele óleo tudo, o rosto sujo, não lavou os olhos, talvez lá com melecado, cabelo sem pentear, porque ele queria mostrar para as pessoas que ele estava naquele dia, ele estava jejuando, e as pessoas diziam, olha, isso aí é um santo homem de Deus, ele está jejuando hoje, olha que coisa. Ah, se eu pudesse ser como ele, só que ele não sabia que aquilo ali era uma coisa que Deus não estava nem aí, porque não é assim, não é dessa forma. E quando fez a oração lá, ele expurgou o coitado do publicano. Eu não sou como esse publicano pecador, eu dou dízimo, eu jejuo tantas vezes na semana, eu faço, eu aconteço. Irmão, Deus não atenta para esse tipo de oração. Deus quer um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador, mas se esse pecador tem um coração sincero, quebrantado, então a esse Deus ouve, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você ora, independente da circunstância, do momento, você tem que ter sinceridade no coração. Porque Deus, antes de ouvir a tua palavra, ou de saber aquilo que você vai falar, porque Ele é onisciente, Ele sabe, Ele está olhando para o teu interior e vê qual é o grau de comprometimento, de verdade que você tem ali. Então, eu vejo isso aqui como um alerta para nós cristãos, acerca de nos apresentar diante de Deus. Porque para muitos a oração tornou-se uma ladainha. É que nem, não que a oração, porque nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Deus ali deu os pontos cardeais de como deve ser uma oração. Mas muita gente fica repetindo o Pai Nosso. É uma coisa repetida. Ou então não é o Pai Nosso, mas, sabe, ele decora ali umas frases e toda vez que ele ora, se ele orar de manhã, meio-dia, de noite, na hora das refeições, ele vai sempre repetir a mesma coisa. E a oração é uma conversa com Deus. A oração é falar com Deus, é abrir a alma para Deus. É como se você estivesse conversando com um amigo. E como ele é onisciente, ele ouve, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você vai expressar, mas ele quer ver o grau de comprometimento que você está tendo naquele momento com ele. Porque se for uma coisa rotineira, Deus não vai ouvir. Essa aqui é a grande verdade. O ponto 2 diz assim, Deus possui todo o conhecimento. Por quê? Deus possui todo o conhecimento que existe, nada lhe pega de surpresa. Ele conhece o antes e o depois, pois ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O seu conhecimento não tem limite. Antes que os montes nascessem ou que formasse a terra e o mundo de eternidade em eternidade, ele é Deus. Deus entende todas as coisas e tem toda a sabedoria. Ele conhece cada detalhe da sua criação. Nós não entendemos o agir de Deus. Pensamos até que ele não está agindo, mas ele trabalha em silêncio. Nada escapa ao conhecimento de Deus, nem o que acontece aparentemente longe, além abismo, nem o que acontece aparentemente perto, dentro do coração do homem. Então Deus tem todo o conhecimento. Nada escapa desse conhecimento. Ele está sempre pronto e atento para nos ouvir, para nos abençoar. Ele tanto conhece o passado como conhece o presente e sabe perfeitamente como vai ser o meu e o teu futuro, o que vai acontecer. E dependendo do grau de comprometimento que eu e você tenha com ele,
ele já começa a trabalhar no silêncio para impedir que o inimigo das nossas almas venha nos derrotar ou nos destruir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 diz ainda: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há nada desconhecido. Deus sabe todas as coisas que podem ser conhecidas e nada há que ele não saiba explicar. Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Nada há que se esconda diante da sua onisciência. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. As pessoas se enganam, mentem, cometem injustiça e fazem maldade pensando que ficarão impunes. Mas se esquece que existe um Deus que tudo vê e tudo cobrará. Nada passará oculto aos seus olhos. Olha, irmão, por que que Deus, através da sua palavra, ele fala muito sobre a questão da empatia, do amor ao próximo como a nós mesmos, né? Eu amo a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não é capaz de amar seu irmão, você é um mentiroso. Porque para amar a Deus, você precisa amar o seu irmão. Como é que você diz que ama a Deus que não vê e não consegue amar o seu irmão que vê? Isso são palavras do apóstolo João. Então, quando a gente olha para esse ponto aqui dessa lição, onde está falando que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, Deus está medindo o grau de intensidade que eu estou fazendo ou agindo com aquele que está próximo de mim, com o próximo. Eu estou amando de fato? Eu estou sendo justo com meu irmão ou com as pessoas de um modo geral? Ou eu estou sendo cruel, carrasco? Eu estou mentindo, enganando, ludibriando? Está tudo anotado no livro de Deus. E ninguém vai ficar impune naquele dia. Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada um de nós a responsabilidade. Então nós precisamos ter cuidado como igreja. Vamos amar os nossos irmãos. É claro que nem todo mundo vai ser como eu gostaria que fosse. Cada um tem um jeito de ser, tem uma natureza. Mas nós precisamos, irmãos, no que for possível, ter paz com todos os homens. E principalmente com os domésticos da fé. Eu não simpatizo muito com aquele irmão, mas ele é meu irmão em Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo. Então eu vou respeitá-lo. Eu vou suportá-lo. O que Paulo diz é que nós devemos suportar a fraqueza uns dos outros. E no que for possível, devemos ajudar a carregar a carga uns dos outros. Essa é a verdade. Então nós não podemos fugir dela. Porque é a única forma de agradarmos a Deus. Porque se formos imparcial, nós vamos estar amontoando brasa sobre a nossa cabeça, porque passaremos por um julgamento. Estamos sendo parcial, né? Isso é normal, muitas vezes, as pessoas formarem grupinhos, né? Dentro dos templos, porque são pessoas que têm maior afinidade, são pessoas que se comunicam melhor, têm alguma coisa a ver em comum, né? Mas não é para ser assim. Nós temos que fazer parte do todo. Da maneira que eu tratar um, eu tenho que tratar todos. Se eu puder ajudar alguém que está necessitado, eu vou ajudar. E se eu não tiver como ajudar, eu vou procurar alguém que possa ajudar. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Para chegarmos no ponto final aqui, Deus falando aqui sobre onipresente, o Deus onipresente, aquele que está presente. Deus é espírito e não há barreira para o conter. Deus é espírito, é imaterial e, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem pode ser representado. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. A locomoção de Deus não está limitada. Ele tem livre acesso até no infinito. Significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e em todo espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade. Deus não precisa se dividir nem se multiplicar. Em toda a criação, onde quer que exista alguma coisa que dependa de Deus, tudo depende dele. Lá está ele, presente em toda a sua personalidade. Não há como fugir de sua presença. Eu andei recentemente estudando sobre
ciência quântica. É uma matéria muito boa, uma matéria científica, e eles denominam Deus como uma energia que enche todo o universo. Porque, na verdade, nós já vimos em lição anterior que Deus não se explica. Nós não conseguimos explicar Deus. E quando a gente chega nesse ponto aqui, por exemplo, que eu acabei de ler, como é que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como é que Deus faz para ouvir os milhares, não vou nem falar milhares, vamos falar milhares e milhares de petições, e ele entender uma por uma e não confundir ninguém? Você está compreendendo? Então, lá na ciência quântica, eles falam que o Senhor é um átomo. Ele é uma energia que enche todo o universo. Então, ele está em todo lugar. É como o ar que a gente respira. Se a gente ficar num local fechado, sem o oxigênio, a gente vai durar pouco. A gente consegue ficar sem beber por um tempo, sem comer por um tempo, mas sem o ar você não consegue ficar muito tempo. Então, na ciência, trocando isso aqui em miúdo, na ciência quântica, Deus é como o ar que respiramos. Ele está em todo lugar. Se você sair daqui e for para São Paulo, Deus vai estar lá, porque você está respirando. Se você for para o Nordeste, você vai continuar respirando. Então, em todos os lugares, o ar está. E você respira. Então, a explicação na ciência quântica é que Deus enche toda a Terra com a sua vida. E ele consegue estar independentemente em cada um de nós. E não precisa se dividir ou se multiplicar, como fala aqui o comentarista, né? Por ele ser espírito. Deus é espírito. Então, irmãos, nós não temos, a Bíblia não explica Deus de maneira literal, absoluta. E ninguém, nem a ciência quântica, nem qualquer outro tipo de ciência consegue. Eles podem inventar, como eu acabei de explicar aqui. Mostrar que Deus é como se fosse o ar, como se fosse uma energia, como se fosse os raios solares. E nem podia comparar com o raio solar, porque dependendo do lugar que você esteja, o sol bate, mas vai fazer sombra onde você está. Então, na concepção da ciência quântica, é o ar. O ar está em todo lugar, independente de estar fechado ou aberto, o ar vai estar ali, né? Louvado seja Deus. O ponto 2 diz assim: ninguém pode se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. Não existe lugar algum onde Deus não vai. Ou passar entre, ou possa entrar para ver o que está acontecendo, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não tem limites no tempo e no espaço. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. É importante lembrarmos que o Senhor Deus, em sua soberania e onipresença, não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como, por exemplo, no céu e na terra, não significa que se relaciona em todos os lugares no mesmo sentido. Então, para cada lugar, Deus se apresenta de uma forma, porque vai depender da necessidade do momento, conforme nós lemos aqui. O fato é que, querendo ou não, aceitar essa visão, né, que eu diria cosmológica da ciência quântica, no sentido de querer comparar Deus com o ar, né, tem lá um grau de veracidade, porque a maneira mais exata para a gente entender isso seria realmente comparar Deus como o ar que nós respiramos. Independente se estamos dentro do avião, estamos respirando, se estamos dentro do ônibus, estamos respirando, se estamos dentro de um poço aí de 25 metros de fundura, vamos estar respirando, né? A menos que lá tenha um gás tóxico, aí você precisa entrar ali com oxigênio, né? Uma máscara, alguma coisa. Deus enche os céus e a terra com seu poder. Amém? Então, entender na íntegra, absolutamente, irmão, só vai ser possível quando nós chegar lá. Do contrário, a gente vai ficar aqui, ó, só arranhando, né? Tentando entender. Mas o mais importante é que nós temos Deus em nós. E imagine, irmão, você ser um templo do Espírito Santo, você abrigar Deus,
né? Deus mora em você. Como Jesus diz, aquele que guarda os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Olha aí. Então, eu sou morada de Deus, sou morada do Senhor Jesus Cristo, sou morada do Espírito Santo, você também é. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas ele habita no templo que ele próprio construiu, que é eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, voltaremos numa outra oportunidade. Até lá, na paz do Senhor Jesus.